Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e animados para nós concluirmos o nosso estudo sobre recuperação judicial. Tá bom, pessoal? O objetivo dessa aula, então, é dar prosseguimento a esse estudo, porém, concluí-lo, né? Porque ainda nós temos recuperação extrajudicial para discutirmos. Pois bem, na última aula, nós vimos que a concessão da recuperação judicial, ela se dará em regra com o consentimento dos credores, não é isso? Através da Assembleia Geral de Credores. Os credores deliberarão sobre o plano de recuperação judicial e, neste sentido, o juiz homologará aquele plano. Mas poderá se dar também, excepcionalmente, a homologação desse plano sem o consentimento de todos os credores. Digamos que o juiz supre esse consentimento em razão dos requisitos do artigo 58 terem sido preenchidos. Tá bom, pessoal? Seguindo, então, prosseguindo, quais são os efeitos dessa decisão homologatória que concede recuperação judicial? Bom, os efeitos são a novação dos créditos anteriores aos pedidos, pessoal, vinculando e sujeitando todos os credores, tá? Obviamente, sem prejuízo daquelas garantias que nós sabemos que existem com relação àqueles créditos, com relação a títulos de crédito, enfim. Essa decisão que concede a recuperação judicial com ou sem a anuência de todos os credores, né? Ela se torna um título executivo judicial, tá bom, pessoal? E desta decisão caberá agravo de instrumento, conforme artigo 59, parágrafo 2º da lei, que pode ser interposto pelo credor, por qualquer credor, ou pelo Ministério Público, tá bom, pessoal? Por que pode haver a necessidade de recurso? Porque naquele caso de homologação sem o consentimento de todos os credores, obviamente, né, pode haver alguém insatisfeito com aquela decisão. Então, nesse sentido, cabe aí o recurso de agravo de instrumento. Continuando, prosseguindo, eu havia falado com vocês que, diferentemente da falência, no caso de recuperação judicial, o devedor em crise, ele não perde o direito à administração da empresa, né? Vocês se recordam disso? Mas, em ocorrendo as hipóteses dos incisos do artigo 64, sim, o devedor, né? Aquela pessoa que está pedindo, pleiteando a recuperação judicial, ele poderá perder a administração da sua empresa, tá? O artigo 64, ele é um pouco extenso, eu não vou fazer a leitura para não cansá-los. Mas o caput do artigo, ele fala o seguinte: durante o processo de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos, ou seja, é a regra, tá, pessoal? Na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, aquele nomeado pelo juiz no ato de concessão do plano de recuperação, né? De concessão do deferimento da recuperação, salvo qualquer deles. Então, vejam, a regra é que o administrador apenas acompanhará, fiscalizará aquela empresa em recuperação judicial. Mas se qualquer dos administradores da empresa praticarem os crimes ou os atos
que estão enumerados nos incisos 1 aos 5, 6, tá? Por exemplo, efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos, efetuar despesas injustificáveis, descapitalizar injustificadamente a empresa, enfim, são várias possibilidades que essas pessoas serão destituídas do cargo e o juiz, ao destituir o administrador, aquele da empresa, constituirá um administrador através, né, da Assembleia de Credores. Então, vejam, no caso do administrador realizar qualquer dessas coisas erradas do artigo 64, o juiz vai destituir o administrador e convocar a Assembleia de Credores para que delibere um nome para o novo gestor administrador judicial, tá? Que então assumirá as atividades. Bom, apesar, tá, pessoal, do devedor naquele momento ele não perder a administração da empresa, ele não pode alienar ou onerar livremente seus bens ou direitos. Está lá no artigo 66 da lei. Vamos lá? Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz. Então, teria que ter autorização judicial. Depois de ouvido o comitê, com exceção daquelas previamente relacionadas no plano de recuperação judicial. Então, existem situações que já foram enumeradas, né, pelo devedor, que irá praticar para que aquela empresa sobreviva. Então, nesse sentido, evidentemente, é possível, perfeitamente cabível a alienação, se tiver sido já especificado naquele plano de recuperação. Tá bom, pessoal? Bom, outro ponto que merece destaque é a autorização expressa da lei, tá? Sobre a possibilidade de concessão de parcelamento de crédito tributário pelas fazendas públicas e pelo INSS. Está lá no artigo 68 da lei, tá bom? Bom, por fim, em razão do princípio da veracidade que preside a formação e utilização do nome empresarial, questão de transparência, publicidade, veracidade, o artigo 69 da lei estabelece que, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor, sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescido após o nome empresarial a expressão em recuperação judicial. Isso com certeza remete vocês a recordarem da falência, né? No momento de decretação de falência, o juiz determina um dos efeitos, né, da falência é que aquele falido tenha nos seus atos constitutivos, lá no seu registro, perante a junta comercial, conste o termo falido. Aqui, na recuperação judicial, ocorre do mesmo fato, a necessidade de constar em qualquer ato, contrato ou documento o termo em recuperação judicial para dar transparência e veracidade àquelas pessoas que ainda contratam com o devedor em recuperação judicial. Bom, como se dará, então, o encerramento do processo de recuperação judicial? Tenho certeza que vocês estão esperando por isso, né? Como se dará esse encerramento do processo? Vamos lá, pessoal. As medidas propostas no plano de recuperação, elas têm que ser levadas até o fim. Elas têm que serem cumpridas, tá bom? Vejam que o artigo 61 estabelece o seguinte: proferida a decisão prevista no artigo 58, que é a permissão da recuperação, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as suas obrigações. Todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Então, isso é a regra, tá?
Bom, o artigo 63 explica o seguinte: cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto do artigo 61, que é o que eu acabei de fazer a leitura, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial, né? Ou seja, não tem mais nada para se discutir, aquela empresa recuperou-se. Bom, então, estando tudo certo e cumprida todas as obrigações, o juiz encerra a recuperação judicial. Porém, há uma ressalva a se fazer. De acordo com o artigo 62 da lei, após o período previsto no artigo 61, 2 anos, para cumprimento das obrigações, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer execução específica. Lembram que aquela homologação se torna um título executivo judicial? Então, aqui, qualquer credor poderá requerer execução pelo fato do devedor ter descumprido com as obrigações previstas no plano, tá? Ou poderá pedir falência com base no artigo 94 da lei. Portanto, ainda que o processo de recuperação judicial venha a ser extinto por sentença, poderão os credores, caso alguma obrigação do plano seja descumprida, requerer a falência do devedor. O que é importante aqui para a gente fixar? Existe a possibilidade de convolução da recuperação judicial em falência. Vamos ver como se dará essa convolução. Pode ocorrer do devedor, então, não conseguir cumprir com suas obrigações, né? Com as obrigações que assumiu no prazo de 2 anos após a recuperação judicial. E aí, nessa hipótese, o artigo 61, parágrafo 1º, estabelece o seguinte: durante o período estabelecido no caput, são os 2 anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência. Então, dentro dos 2 anos, dos 2 primeiros anos de cumprimento da obrigação, caso o devedor não consiga cumprir, o juiz os credores poderão requerer a convolução desse plano de recuperação em falência. Percebam, pessoal, que essa convolução ela só tem lugar quando houver o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação dentro do prazo de 2 anos, tá? Após a concessão da recuperação. Se o descumprimento ocorrer após esse prazo, não será caso de convolar a recuperação em falência, mas sim o credor deve executar a dívida ou requerer a falência do devedor com base no artigo 94, inciso 3, a linha G da lei. É justamente o que a lei fala. Será decretada a falência do devedor que, a linha G, deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Convola-se a recuperação em falência. Tá bom, pessoal? Então, nós vimos essa primeira hipótese de convolução da recuperação em falência, mas existe só essa? Não, existem outras hipóteses que estão elencadas lá nos artigos 73 da lei e 61 também. Vamos ler o 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial, parágrafo único. Não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial ou por prática de ato previsto no inciso 3, quando houver sido rejeitado o plano de recuperação nos termos do parágrafo 4º do artigo 56. 61. Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas. Vejam,
Na convolução da recuperação e falência, os atos de administração, endividamento, oneração, alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma da lei. Bom, pessoal, os atos, então, praticados para que se convole, então, essa recuperação judicial e falência, eles estão elencados lá no artigo 94, no artigo 73, tá bom? Porém, o que a lei está querendo? A lei está querendo garantir aos credores os seus créditos originais em razão do descumprimento, em razão do inadimplemento daquela pessoa, devedor, que inicialmente se obrigou, se comprometeu através de um processo, né, judicial, teve homologado seu pedido de que iria cumprir com aquelas obrigações e não cumpriu. Então, neste sentido, aqueles créditos serão resguardados, tá, pessoal? E assim como na falência, existem créditos que são considerados extraconcursais, então eles contratados após a homologação da recuperação judicial, esses créditos terão preferência no recebimento caso haja decretação de falência, a convolução da recuperação judicial em falência. Isso está no artigo 67 da lei. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos à despesa com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais em caso de decretação de falência. São os preferenciais, pessoal, lembram? Mesmo antes do pagamento dos créditos concursais, essas pessoas, né, que estabelecem relações com a pessoa, no caso aqui, recuperação judicial, no caso a falência, no caso o falido. Eles terão preferência no recebimento desses créditos e terão privilégio, tá? Aqueles créditos se tornam crédito com privilégio especial, que nós também estudamos lá na falência. Bom, a falência do devedor também pode ser decretada durante o processo de recuperação judicial sem que ocorram essas hipóteses de convolução. Então, não convolou, mas a falência pode ser decretada. Por quê? Porque o artigo 73, parágrafo único, estabelece o seguinte, que não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial ou por prática de ato previsto no inciso 3 do artigo 94. Ou seja, pode o devedor ter sua falência decretada em função de requerimento de credor não sujeito aos efeitos da recuperação. Aqui a recuperação pode ser convolada em falência em razão de prática de atos, mas a falência pode ser decretada, não convolada, mas a falência pode ser decretada em razão de credores não sujeitos aos efeitos da recuperação. Então, neste caso, não se trata de convolução de recuperação judicial em falência, aquelas pessoas não fazem parte daquele plano de recuperação, são outros credores distintos, tá? Mas eles podem pedir decretação de falência se tiverem créditos que não foram adimplidos, tá bom, pessoal? Mas são as causas ensejadoras desses pedidos, estão lá no artigo 94 da Lei de Falências. Façam essa releitura, porque nós já vimos quando nós estudamos a falência, para que vocês relembrem, beleza? E para concluir nosso estudo sobre recuperação judicial, existe ainda um plano especial de recuperação judicial das microempresas e empresas de pequeno porte que estão lá no artigo 71 da lei, pessoal. O plano de recuperação judicial especial será apresentado no prazo previsto no artigo 53, ou seja, no prazo de 60 dias também, e limitar-se-á às seguintes condições: abrangerá exclusivamente os créditos quirografados. Diferente
da recuperação judicial normal, que abrange todos os créditos, tá, pessoal? E prevê também o parcelamento em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas. Prevê o pagamento da primeira parcela no prazo de 180 dias, enfim. Os créditos trabalhistas, fiscais, com garantia real, com privilégio especial ou geral, não se submetem aos efeitos do plano especial de recuperação e, por este motivo, existem muitas críticas a respeito deste plano especial de recuperação judicial das MEs e das EPPs, tá bom, pessoal? Mas é importante que se diga também que quem aprova o plano especial de recuperação, neste caso das microempresas e empresas de pequeno porte, é o juiz e não a Assembleia Geral de Credores. Isso está lá no artigo 72 da lei. Pois bem, pessoal, com isso eu encerro o nosso estudo sobre recuperação judicial. Espero que eu tenha conseguido auxiliá-los nesse conhecimento, que é um conhecimento construído paulatinamente, pegando, né, conceitos que já foram sedimentados em outras aulas, em outros estudos, porque senão fica difícil de compreender. Mas, caso ainda tenham dúvidas, entre em contato, eu vou estar à disposição, disponível mesmo para ajudá-los, para auxiliá-los, tá bom? Para que a gente possa concluir o semestre da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.